Sabe o amor? Aquele sentimento bom que faz o coração bater mais acelerado, os olhos brilharem, as pés... Ah não, pera, isso não é amor. Isso pode ser paixão, desejo, alegria, tristeza. Esses sim são sentimentos, mas amor não. O amor genuíno não é sentimento. Sabe o que é mais interessante quando falamos a respeito do amor e dos estudos científicos que envolvem essa área? A variedade de definições e a falta de uma conclusão mais objetiva. A maioria deles explicam, na verdade, o amor romântico entre duas pessoas, que reproduzem aqueles sentimentos que eu falei no início, e não o amor ligado à moralidade. Porém, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo investigou individualmente 40 crianças de 6 e 9 anos, utilizando um método clínico que basicamente sugere exemplo de amor para as crianças mais e menos importantes na concepção delas. O estudo concluiu que as crianças consideram mais importante, especialmente, o amor por determinadas pessoas, ou seja, amor pelos seus familiares, amigos. Ações com amor ficou em segundo lugar. A categoria que ficou em último lugar e foi menos citada pelas crianças foi o amor a Deus. Isso é muito ruim e no decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê. E agora pasme, a principal justificativa para a escolha do exemplo de amor mais importante foi devido à consequência positiva para si próprio que o exemplo proporcionaria. Ressaltaram então a necessidade de novos estudos nessa área, investigando principalmente a relação do amor e o interesse próprio. Jesus disse que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e que não há mandamento mais importante que esse. Mas como isso funciona na prática? E por que não vemos isso acontecendo? Será que existe mais de um tipo de amor? Teoricamente, não. O problema é que o nosso idioma utiliza a palavra amor de uma maneira muito superficial. Então, no nosso idioma, diferente do hebraico e do grego, podemos dizer que sim, existe mais de um tipo de amor. Existe o amor que constitui as amizades, baseado na afinidade. Esse amor depende da reciprocidade e das circunstâncias, ou seja, ele aumenta ou diminui conforme é correspondido. O segundo amor é conhecido como amor familiar. Assim como o da amizade, esse também é um sentimento, porém ele vem acompanhado do compromisso que o vínculo familiar exige. Esse amor tende a crescer com o passar do tempo. O próximo amor fala de um amor romântico que envolve a paixão, geralmente baseado na atração física e no desejo sexual. Podemos dizer que esse é um amor mais egocêntrico, pois você ama aquela pessoa pelo prazer que ela te proporciona. Finalmente, esse é o verdadeiro amor, ao qual Jesus se referiu no mandamento, puro e genuíno. A palavra ágape passou a expressar claramente a ideia de um sentimento muito mais elevado. No Novo Testamento, ágape aparece em 3 aspectos: diz respeito ao amor de Deus ao homem, ao amor do homem a Deus e ao amor do homem para com seu próximo. Assim, o amor ágape não é apenas um mero sentimento ou emoção, mas uma entrega voluntária e pessoal que conduz à plena submissão. É um amor incondicional, uma decisão seguida de uma atitude. É fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. O amor perfeito é imparcial, não faz acepção de pessoas e busca oportunidades de fazer o bem o tempo todo. Amigos, o amor genuíno não é um sentimento. E a dificuldade de amar está exatamente nessa crença generalizada que se instalou na humanidade, transformando o amor genuíno em um sentimento. O Dr. John Macaia afirma que uma das principais artimanhas do inimigo nos dias de hoje é esvaziar o conteúdo das palavras, minando o teu sentido. Onde você diz uma palavra e essa palavra que tem um conteúdo intrínseco em si mesma perde o teu significado e passa a significar outra coisa, muitas vezes até oposta ao teu real sentido. E se existe uma palavra que foi esvaziada, minada e distorcida, é a palavra amor. O verdadeiro amor transcende sentimentos. E Jesus nos mostrou isso o tempo todo com suas atitudes comportamentais. Como um ser que nunca, pelo menos registrado na Bíblia, disse um eu te amo diretamente a alguém, pode ser hoje o reflexo do amor ao redor do globo. Isso não é curioso?
e ainda nos pedir para amar aos outros como Ele nos amou. E mais ainda, pedir para amarmos nossos inimigos. Aliás, você sabia que é possível não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la? Mais adiante eu explico como. Antes de tudo, vamos juntos descobrir o que é o verdadeiro amor. A definição mais detalhada sobre o amor encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele responde 3 questões importantes: o que é o amor, o que não é amor e o que o amor faz. Para a gente compreender melhor esse capítulo, eu quero desenhar para vocês qual era o cenário que a igreja de Corinto se encontrava nesse momento em que receberam a carta de Paulo. Os crentes da igreja de Corinto, eles foram enriquecidos em toda palavra, conhecimento e dons espirituais. E essa foi a causa da soberba de alguns membros, pois aquela diversidade de dons fazia com que eles, de certa forma, acreditassem que eram superiores aos outros. Então Paulo vem para desmistificar esse equívoco e mostrar que o verdadeiro amor é superior aos dons, pois ainda que existam, eles empalidecem diante da centralidade do amor. Agora eu vou postar esse capítulo e em seguida eu vou ressaltar o que está no nosso tema, que é o amor, mas quem não conhece, dá um print, lê com calma depois, pois é uma das passagens mais incríveis registrada nesse livro. Fica claro que Paulo deseja abrir nossos olhos ao que realmente importa, ao verdadeiro amor. Dons são sim importantes, creio que todo aquele que ama, que conhece a Deus, naturalmente vai experimentá-los e frutificar nesse sentido, mas os dons devem ficar em segundo plano, pois por mais importantes que sejam, eles são temporários e passageiros. Já o amor é eterno e precisa ser praticado desde já na sua totalidade. Então vamos nos concentrar onde Paulo ensina a fazer a identificação do amor. E com isso conseguiremos perceber se há amor nas pessoas ao nosso redor, mas principalmente se há amor em nós mesmos, em nosso próprio comportamento. Então vamos analisar o texto dividindo naquelas 3 partes: o que é o amor, o que não é amor e o que o amor faz. O amor que Paulo descreve aqui está longe de ser um amor romântico entre um casal, e sim um amor para marcar as relações interpessoais. Claro que, por extensão, isso se aplica ao casamento, mas não era esse o objetivo principal de Paulo. É interessante observar que em Coríntios 13, diferente de todos os capítulos desse livro, Cristo não é mencionado diretamente aqui. Ou seja, a palavra Jesus não aparece no texto. A resposta de alguns intérpretes para isso é que ele aparece sim, logo no princípio do verso. Pois essa descrição que Paulo está dando sobre o que é o amor, dizendo que o amor é paciente e bondoso, nada mais é que uma descrição da pessoa de Cristo, único ser com alto padrão de bondade e paciência, representada nessa infinita capacidade de suportar, de perdoar e de permanecer em paz em meio ao caos. Logo, aquele que ama, tendo Jesus como referência, naturalmente se torna bom e paciente. Em seguida, Paulo nos ensina o que não é o amor. O amor não é egocentralizado, ou seja, não sou eu no centro, e sim o outro centralizado. O interesse do outro é mais importante que o meu. Logo, os ciúmes, a inveja, o orgulho, o descontrole são sentimentos opostos ao verdadeiro amor. Paulo finaliza esse verso dizendo o que o amor faz. Essa afirmação representa basicamente abrir mão de um direito que nós temos em favor do outro, ou seja, abrir mão de uma discussão, ainda que eu acredite ter razão, abrir mão de fazer algo que, mesmo estando no nosso direito, se sabemos que aquilo vai agredir, ofender ou escandalizar o nosso irmão de alguma maneira, escolhemos não fazer para não prejudicá-lo. Resumindo, sabe essa hipersensibilidade? Essa nossa fragilidade, onde tudo fica magoadinho, tipo, ai, ela nem me seguiu de volta, ou então, ai, ele nem me cumprimentou. Sabe esse nosso eu cristalzinho? Nada mais é do que orgulho. E esse sentimento só pode ser eliminado do nosso meio através do amor, pois o amor não guarda rancor, não visa seus próprios interesses e ele perdoa muito rapidamente. Logo, agindo em amor, o comportamento mal do outro já nem nos afeta mais, pois esse orgulho se dissipa por completo diante da grandeza do amor.
Então, amar é suportar ouvir o contraditório sem tretar e buscar compreender o outro na tentativa de fazer prevalecer a paz, pelo menos ao nosso redor. Agora, lembra que eu disse que é possível amar mesmo sem gostar? A verdade é que o amor real que existe em nós não está nem aí para o nosso mimimi, para as nossas emoções, traumas ou sentimentos. O amor simplesmente ama. Bom, vamos imaginar uma cena onde há uns anos atrás uma pessoa te magoou. Sei lá, te caluniou, te ofendeu, enfim. Mas hoje, essa mesma pessoa está passando por necessidade e você sabe disso. E digamos que você é a pessoa mais próxima ou que tem mais recursos para suprir a necessidade dela nesse momento. Os nossos sentimentos, a nossa natureza carnal, pensa assim, eu quero que se lasque, que sofra, tá pagando o mal que me fez, não é? A gente é assim, a gente é mal, a gente quer pagar o mal com o mal, quer se vingar. Ah, mas o amor não. Sabe o que o amor que habita em nós faz? Mesmo com aquela raivinha, com aquela aversão, o amor diz assim, eu não gosto dessa pessoa. Nossa, eu não posso nem lembrar do que ela me fez. Mas, aliás, quando a gente coloca o mas na frase, nós já anulamos tudo que foi dito até ali. Ou seja, eu não gosto nadinha dela, mas eu vou amá-la. Eu vou levar uma comida para saciar a fome dela, eu vou me colocar à disposição para que ela me procure, caso precise de mais alguma coisa. Então, você me entende? Você entende? O amor vai lá e ama, mesmo sem gostar. Mesmo com ranço, com raivinho, o amor não tá nem aí, ele passa por cima. Ele atropela todo o nosso ego. Simplesmente porque nos demos conta de que o combustível que sustenta tudo de mais perfeito em nossa vida é o amor. E esse amor genuíno não age pela emoção, e sim pelo raciocínio proveniente de Deus, onde claramente o interesse próprio fica em segundo plano, e o amor, então, toma o seu lugar de prioridade no nosso comportamento diário. E aí, cara, aí já não tem mais jeito. Agir em amor passa a ser o nosso oxigênio. Não porque somos boas pessoas, não. Na verdade, não somos. Somos maus. A Bíblia diz que somos filhos do pecado, da desobediência. Mas pela graça, aquele que nos adotou como filhos, que fez de nós novas criaturas e hoje habita em nós, é puro amor. E é assim que o amor age. E quando você percebe, de maneira quase que sobrenatural, começa a acontecer uma reciprocidade mútua. E os outros começam a agir em amor também. O amor é contagiante e então a gente passa a sentir o gostinho de viver o céu na terra, em paz. Mas para isso acontecer, precisa ter início em nós. Sem visar recompensas, apenas decidindo amar sem cessar. Para que sabemos o que é o amor, para sermos capazes de amar como Jesus amou, devemos entender como ele o fez. Como eu disse anteriormente, ele não costumava romantizar o amor e declarar através de discursos semelhantes a essa empatia vazia que vemos com tanta frequência atualmente. Pelo contrário, as características do amor de Cristo são representadas por comportamentos, os quais eu vou pontuar apenas alguns deles nesse momento. Em uma passagem onde Jesus é avisado sobre a morte do seu amigo Lázaro, ele se desloca até o local de sepultamento e, ao encontrar Maria, irmã de Lázaro, e vê-la chorando, sofrendo pela perda, mesmo sabendo que ali ele faria o milagre de ressuscitar seu amigo, trazendo-lhe a vida novamente, ele chorou, se compadecendo da dor do outro. Uma das maiores virtudes de Jesus era sua incrível capacidade de se colocar no lugar dos outros, sentir o que eles sentiam e agir para ajudá-los. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não promoveu e nem aprovou um estilo de vida rígido e sem prazer. Pelo contrário, ele era equilibrado nesse sentido. Comparecia às festas, inclusive o seu primeiro milagre foi em uma festa de casamento, porém sempre com um propósito muito bem definido em mente. Jesus se relacionava com todo tipo de gente, pessoas que a sociedade, já extremamente preconceituosa naquela época, desprezavam, eram justamente as pessoas que ele se aproximava, pois sabia que a graça de Deus é maior que qualquer defeito de caráter ou temperamento, pois ele é especialista em perdoar pecados e, a partir de uma transformação individual, fazer tudo novo. Jesus era um homem acessível e amigável.
Não se importava em ensinar quantas vezes fosse necessário. Ele estava sempre pronto para ouvir o problema dos outros e ensiná-los a resolver do jeito certo. Inclusive, aos 13 anos de idade, ainda muito criança, a Bíblia relata que Jesus desapareceu e após 3 dias foi encontrado no templo ensinando os mestres da lei. Então, cabe a nós se compadecer da ignorância alheia, visto que também somos ignorantes em diversos assuntos, e quando se fizer necessário, ensinarmos uns aos outros com toda paciência e dedicação, assim como ele nos ensina. Jesus sempre foi respeitoso e imparcial. Isso é tão evidente em sua personalidade que ele respeita inclusive o nosso livre-arbítrio, o que nos dá um certo alívio, pois nos ajuda a compreender até mesmo o porquê Deus permite tanta maldade nesse mundo. Pois as injustiças que vemos hoje é fruto da dureza do coração do homem, da ganância, dos ciúmes, da inveja, enfim, de todo o pecado. E mesmo que o Espírito de Deus fique triste quando o rejeitamos, quando nós voluntariamente abandonamos o seu caminho para trilharmos caminhos opostos, o respeito faz com que ele não interfira diretamente em muitos fatos que ocorrem tanto na nossa vida particular quanto na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus é o amor em pessoa. Portanto, tem em si todos os atributos de uma pessoa extremamente cordial e educada. Mesmo sabendo que a sua presença só irá nos beneficiar, ainda assim, ele respeita a nossa decisão e não invade nosso espaço tomando controle de tudo, a menos que a gente permita e o convide para entrar. Enquanto isso, ele fica lá, só na portinha, nos chamando através daquela mensagem que lemos e ficou gravada na mente, através de um hino, de um louvor, uma palavra que nos marcou, enfim. Ele está lá na porta, nos atraindo pelo amor e aguardando pacientemente o nosso convite para entrar e fazer morada em nosso coração. Mas e em momentos turbulentos, em meio a uma crise, como Jesus amou? Quando Jesus foi preso e maltratado injustamente, sem dúvidas ele ficou muito triste com o comportamento mau daqueles que o traíram, o feriram, zombaram de sua cara. Ele era um homem, de verdade. Carregava consigo todas as emoções naturais de um ser humano. Os sentimentos de dor que o envolveram naquele momento, sem dúvidas, foram assombrosos, ao ponto até de ele suar sangue horas antes de ser condenado, de tanto medo e aflição que sentiu. Mas hoje não vamos evidenciar a dor, e sim o amor. O que o amor fez? Como o amor reagiu a essa situação? Jesus é o amor, então avaliar o comportamento do amor no cenário mais adverso da sua existência se faz parte fundamental na tentativa de aprendermos mais sobre esse tema. Na época em que ocorreu a crucificação de Cristo, a maior parte do povo não tinha acesso ao conhecimento. Eram iletrados. Os escribas e fariseus tinham a responsabilidade de ensinar a lei e interpretar as escrituras, mas justamente esses perseguiam a Jesus. E foram eles que influenciaram o povo a crucificá-lo. Então, com base em Mateus 9, verso 36, podemos afirmar que Jesus teve compaixão da multidão que o condenou. E quando ele estava na cruz, na maior parte do tempo ele permaneceu em silêncio. Se expressou em palavras apenas 7 vezes. Na Bíblia nada é por acaso. Cada detalhe em suas palavras apontava para o cumprimento das Escrituras, lá do Antigo Testamento. E essas 7 frases foram ardentes em amor e dignas de serem gravadas na mente e no coração de cada um de nós. Pois no momento mais cruel da sua vida, onde a dor física e emocional o assolavam, ele novamente sai de si e se dirige aos outros, expressando o amor da forma mais sublime que já se ouviu falar. Pois das 7 vezes que nosso Redentor se pronunciou, 3 foram pelo bem dos demais, 3 se referindo a ele mesmo, e uma foi comum tanto para ele como para os outros. Sua atenção, porém, foi primeiro para os demais, pensou em si mesmo somente ao final. Nossa convicção de amor é tão rasa e egoísta que acreditávamos ser necessário sentir para amar, quando é exatamente o contrário que expressa o verdadeiro amor.
Agir em amor o tempo todo, mesmo sem sentir, é o real significado de amor. Se esperarmos sentir para agir, seremos eternamente incapazes de amar. É insanidade acreditar que um dia iremos amar sentimentalmente ao próximo como amamos um familiar, por exemplo. Sejamos realistas. E Deus, sabendo da nossa natureza, jamais deixaria como mandamento algo tão inacessível para nós como sentir essa tal afeição por quem não conhecemos ou por nossos inimigos. Logo, o amor genuíno não é um sentimento, ainda que não o exclua, e sim um comportamento, e está ao alcance de todos nós. E o mais incrível disso tudo é que a soma dessas atitudes de amor resultam em bons sentimentos. Então, após um comportamento amável com o meu próximo, é possível sim sentir afeto por aquele que até então você nem conhecia ou nem gostava. E é aí que o amor acontece, tanto para quem se doa como para quem o recebe. Agora, é fácil amar? Nem sempre. É possível amar o tempo todo. E nos ensinar isso foi um dos propósitos mais incríveis de Jesus. O amor é o melhor início para tudo. Não é conhecer uma pessoa e com o passar do tempo decidir amá-la. É o contrário disso. O amor deve vir primeiro. E sabendo disso, podemos facilmente substituir todas essas palavras que estão super em alta no momento pelo bom e velho amor. Simples assim. O amor não vê cor, religião, sexo ou classe social. O amor simplesmente ama. Ponto. Bom, eu quero finalizar com uma passagem escrita pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu. E vocês já devem ter ouvido porque é um texto muito utilizado em cerimônias de casamentos. Porém, ele se refere aos relacionamentos no modo geral. E ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui, Salomão justifica de diversas maneiras a bênção da união entre duas pessoas. Mas eu quero destacar esse finalzinho, onde ele diz que o cordão de 3 dobras não rebenta facilmente. Então, vou pegar o cordão aqui, dá licença, gente, porque eu sou dessas, né? Eu aprendo assim, pra mim tudo tem que desenhar. Daí eu acho que todo mundo é igual eu. Bom, claramente, um único cordão, ele arrebenta com muita facilidade. Mas se dobrarmos ele dessa maneira assim, dificulta um pouco mais o seu rompimento. Porém, se a gente acrescentar uma terceira dobra, ele fica extremamente resistente e não se rebenta tão depressa. Bom, o tempo todo, Salomão fala de 2 pessoas e finaliza citando 3 dobras. E o que seria essa terceira dobra? Simples. A terceira dobra é a presença de Deus, do amor. Ou seja, conviver com pessoas, seja em família, numa amizade ou num casamento, no contexto que for, apoiados apenas em nosso próprio entendimento, nessa natureza imperfeita que temos, com capacidade de fazer tanto mal aos outros, ainda que de forma inconsciente, o risco de dar errado e de ter conflitos é muito grande. Mas, se aplicarmos essa terceira dobra em todos os nossos relacionamentos, sem sentimentalismo, tá, amigos? Apenas colocando a presença do amor no centro, tenho certeza que iremos construir relacionamentos muito mais duradouros e resistentes. Vale ressaltar que somos imponentes em demonstrar tamanho amor, porque esse tipo de amor não vem de nós, mas é gerado em nós pelo Espírito Santo e revela o caráter daquele que realmente ama a Deus. Pois só quem ama, se relaciona e busca compreender os pensamentos do Senhor, consegue amar incondicionalmente, perdoar e até mesmo servir ao seu próximo, seja ele quem for. Nós, na carne, mesquinhos que somos, não teríamos capacidade. Esse amor é fruto do Espírito. E é exatamente por isso que o resultado daquela pesquisa que eu citei lá no início é tão grave e justifica o desequilíbrio emocional que a nossa geração se encontra nesse momento. Nos encontramos saturados de informações, mas carentes de sabedoria, de Deus. Porque o amor a Ele, que deveria estar em primeiro lugar, se encontra lá no finalzinho da nossa lista de prioridades.
e por isso permanecemos na ignorância, acreditando facilmente em tudo que aparenta espiritual, sou bonitinho, good vibes, mas na verdade não passam de filosofias vãs. Precisamos com muita urgência rever os nossos valores, que estão cada dia mais invertidos, e acordar para a realidade. Não se deixem enganar. Pessoas superficiais acreditam na sorte, na ciência, na inteligência, nas circunstâncias e até nos desejos do próprio coração. Pessoas sábias acreditam no amor, e isso basta.